Pai do Senhor, evangelista Wilton Samarone, um dia abençoado. Quero falar hoje da luta do século. Tem coisas assim que você vai pensando e logo vai fluindo, sabe? Sobre a luta de Davi e Golias. Tava pensando outro dia, eu falei, meu Deus, mas que coisa fantástica que é. Vira e mexe, a palavra de Deus, ela se renova cada dia. Se você é novo, caiu de paraquedas, se inscreve, deixa seu like, compartilha se você gosta desse conteúdo, tem mais vídeos aí interessantes aí. E deixe seu like, preciso de 1000 membros, tá bom? Vai estar concorrendo um relógio folheado a ouro aí, quando atingir esse número aí. Quero falar do rei Davi. Antes de ser rei, ele foi levar comida para os seus irmãos. E chegando ali, ele vê uma situação. E aí Deus me fez entender algo interessante ali do porquê que Deus se agradou de Davi, do porquê que Davi venceu aquela luta. Sabe? Ele chegou ali e pegou aquela situação e na mesma hora ele já ia para cima do gigante. Se o pessoal não segurasse ele, a turma do deixa disso, não segurasse ele, ele já ia na mesma hora. Quero falar para você de algo interessante aqui que Deus viu e o porquê que Deus se agradou de Davi e o porquê que ele foi vencedor. Sabe? No livro de Juízes capítulo 20, versículo 16, fala algo interessante, depois eu quero que você leia. Juízes 20, versículo 16. Depois você vai ver a confirmação do que eu vou falar aqui. Nessa luta, nesse combate, criou-se uma narrativa ali. Escolheram o melhor homem, os filisteus, um homem que era guerreiro desde a infância, um homem que tinha 2,97 m de altura, praticamente 3 metros de altura, quase, faltou 3 centímetros para 3 metros. 2,97 m Golias tinha de altura. A armadura dele total dava 67 quilos, só a armadura. Só a armadura do Golias era mais um pouco do que o próprio peso de Davi, quando se dispôs a lutar com o gigante. A armadura do gigante era mais pesada do que o próprio Davi. A altura de Davi 1,50 m, 1,60 m. Davi em pé, o seu olho ficava no umbigo do gigante. Que luta desfavorável. Quem ia apostar nesse menino? Quem era o louco de investir nesse menino? Esse menino vai ganhar. A narrativa já estava feita. O gigante ganhou, estraçalhou o menino. Era essa. Porque os nossos olhos vê aquela ameaça e já manda um sinal para o nosso cérebro falar: ferrou, perdemos. Lascou. Né? Porque o gigante, quando viu o Davi, a impressão que ele teve: esmagarei esse menino, estraçalhar. Porque o que ele viu, a mente do gigante já deduziu: ganhei, vou massacrar esse guri. E os outros, o rei e a nação de Israel, quando viu o gigante, falou: nossa, perdemos. Lascou para nós. Ninguém vence esse homem. Quem for lá vai morrer. Sabe, a visão, o olhar. Um via de lá, perdeu. O outro via de lá, ganhei. A situação é essa. E Davi viu outra coisa. Mas eu quero falar primeiro sobre as 12 tribos. Olha a habilidade de cada tribo para você ver. No exército de Israel, tinha muitos soldados com muitas habilidades boas. Qualquer um poderia enfrentar aquele gigante. Só que faltou uma coisa que Davi sobrava. Vou te falar. A tribo de Levi. A tribo de Levi são os levitas, mas quando no caso de guerra precisava se lutar, eles eram hábeis, eles eram bons com as espadas, num ataque coordenado, numa disciplina. A tribo de Levi, os levitas, eles eram bons com as espadas, eles eram ótimos guerreiros na espada, um ataque coordenado, numa disciplina, eles eram bons, hábeis na espada. A tribo de Gad, eles tinham
tropas de elite. Você sabe o que é uma tropa de elite, né? Aí, nesse episódio do Morro aí, polícia não entra lá não. Quando a tropa entra de elite, meu irmão, não tem pra ninguém. Tropa de elite entra pra vencer, entra pra ganhar. Uma baixa de 4, conta que o inimigo teve uma baixa de 121. Diferença, porque é elite, estratégia militar de combate. E Gad tinha uma tropa de elite e tinha muita rapidez e agilidade. A tribo de Simeão, Simeão, eles eram hábeis na espada, de uma forma agressiva, num ataque muito violento, derramavam muito sangue. Tribo de Simeão era uma tribo muito sanguinária. Lembra lá do episódio de Siquém? Invadir a cidade em 2, lá ele e o outro irmão, mas destruir a cidade em 2, um ataque, destruir, massacraram, violentíssimo ataque. Eles eram bruto, chucro, um ataque violento, sanguinário, tribo de Levi. A tribo de Dan eram bom em emboscada. A tribo de Dan era bom em emboscada. Uma estratégia de guerrilha. A tribo de Dan era bom, perito nisso. A tribo de Naphtali, ótimos arqueiros. Tinha boa agilidade e rapidez. Naphtali, ótimos arqueiros. Agilidade, rapidez. A tribo de Issacar, eles são bons em estratégia num comando militar. Tem ótimas estratégias e bons comandos militar. Comandar para a guerra. Uns comandos certos, não dão um comando errado. Tribo de Issacar é bom em estratégia e comando militar. A tribo de Zebulon, eles eram bons com ataque naval, a marinha, hábeis no ataque ao mar, no combate no mar, marítimo. E também tinham excelentes arqueiros, muito bons arqueiros. No mar tem que ser arqueiro bom, porque o mar está sempre em movimento, né? Se você não for bom, quase você não acerta o alvo lá. A tribo de Aser, ele era bom com lança e tinha muita força extrema. Eles eram bons nas lanças. Lembra dos espartanos? Um ataque na lança. Rapaz, que estratégia de militar dos espartanos, hein? Na lança. Arremetida, cada arremetida. Muita força. E a tribo de Efraim. Eles tinham muitas tropas montadas. A cavalaria, cavalaria. Muitas tropas montadas, cavalaria. E bons comandos. A tribo de Efraim. Agora tem a tribo de Manassés. Eles tinham boa defesa num ataque territorial. Eles eram bons em proteger os francos. Olha, bom em proteger os francos. Bom em proteger o perímetro. Bom em proteger o seu território. Bom em proteger as suas fronteiras. Olha. E a tribo de Judá? A tribo de Judá, eles são hábeis na espada. Muito bom nas espadas. E eles têm a melhor infantaria. Você sabe o que é infantaria? Infantaria é o ataque de homens marchando a pé, num combate tete a tete, num combate olho no olho, corpo a corpo, sabe? Para quem vai na infantaria, mano, tem que ter o que Davi tinha. Vou te falar já já. Tribo de Judá, infantaria. E a tribo de Benjamim, você vai ver a referência bíblica agora no que eu falei, Juízes, capítulo 20, versículo 16. A tribo de Benjamim, diz aí que a Bíblia diz, vê o que a Bíblia diz lá. Eles são hábeis na funda e ótimos arqueiros
Eles eram bons em arco e flecha. Diz o texto bíblico lá em Juízes 20, e o versículo 16, que esses pessoal aí da tribo de Benjamim, eles não erravam nem um fio de cabelo com as suas flechas e com as suas fundas. Eles não erravam nem um fio de cabelo. Eles eram tão bons, tanto com a mão direita, tanto com a mão esquerda. Podia vir de qualquer jeito. Vinha do lado direito, ele era bom do lado direito. Vinha do lado esquerdo, ele era bom na mão esquerda. Sabe, quem tinha um ótimo aval, um ótimo currículo e uma boa certeza de vencer aquele gigante Golias, era de fato o rei Saul. Porque o rei Saul, ele era benjamita. Ele era da tribo de Benjamim. E o próprio rei Saul era hábil no arco e flecha. Não errava um fio de cabelo, com a mão direita ou esquerda. Com a funda, então, ele era implacável. A sua tribo era implacável. E a tribo de Benjamim é a maior tribo da tribo de Judá, é a maior que tem. O contingente é a maior. E o rei Saul, por ser escolhido por Deus, ele se destacava, quase que um côvado das alturas do pessoal. Ele era muito alto, ele tinha 2,5 metros de altura. O gigante tinha 2,97 metros. O rei Saul de frente com o gigante, o olho dele ficava no peito do gigante. Dava para ter um combate meio que parecido. Dava para meio que, sabe, falar, ó, tá aí pareio. Um é peso pesado, o outro é meio pesado. Dava para, ó. Agora, Davi, gigante, o Golias, a diferença era enorme. Davi ficava com o olho no umbigo do gigante. E Saul ficava com o olho no peito dele aqui, ó. Era para ser o rei. Agora, por que Deus escolheu Davi? Porque Davi, quando ele foi levar comida para os seus irmãos, chegando lá, o gigante estava gritando, blasfemando, falando. Ele chegou bem na hora. E ele falou, quem é esse aí circunciso? E já foi para cima. Ele largou a comida, nem largou direito a comida, já ia para cima. O pessoal, a turma do deixa disso, segurou ele. Porque Davi tinha uma bravura notória. Você sabe o que significa bravura? Bravura é uma coragem extremo. Mesmo um perigo iminente, é uma coragem à flor da pele. Davi tinha essa coragem. Não tinha medo de recuar. Uma pessoa que tem bravura não tem medo de recuar. Por exemplo, quando o gigante levantou, o que diz o texto bíblico? Que Davi se apressou e correu. Ó, em vez de recuar, ele correu para frente para combater. Ah, gurizinho, aí é guerreiro de verdade, só não tem tamanho. Sem medo de recuar. Uma pessoa que tem essa bravura, ele não tem medo de recuar. O que mais? Ele tem determinação. Davi tinha determinação. Quando ele ouviu o gigante blasfemar, ele falou, quem é esse incircunciso aí, afrontando o Deus de Israel? Eu vou arrancar a cabeça dele e vou dar determinação. Eu vou lá e vou arrancar, determinado aí, e matar e vencer o gigante. Determinação. Firmeza na decisão. Ele tinha firmeza. Eu tenho firmeza. Vou derrubar esse gigante. E confiança em Deus. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele falou assim, você vem com espada, lança, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a qual você afrontou. E ele não se intimidou com aquela gritaria, ele não se intimidou com a altura do gigante. Quando ele viu o gigante, ele não se intimidou. O povo, o rei de Israel, quando viu o gigante, se intimidou, se recuou, sabe? Não, aqui não dá para nós. E o gigante não, também, quando viu o Davi, não se intimidou. Mas também com o tamanho daquele, quem que vai se intimidar? Sabe, ele cresceu. O gigante fez crescer. Zombou. Você vem comigo com pau e pedra? Davi não se intimidou. E a outra,
atitude que Davi tinha, que essa que Deus se agradou muito mais foi essa. Ele era um apologista. Ele ouviu o gigante blasfemando contra Deus, ele foi para cima para defender a honra de Deus, para defender a verdade de Deus, e por isso que Deus o destacou. Por isso que Deus fez com que ele derrubasse o gigante. Agora veja que ironia, né? O menino foi para cima dele, porque ele correu e se apressou. Porque a tribo de Judá, nas batalhas, nas guerras, a tribo de Judá ia na frente, porque a infantaria estava com a tribo de Judá. Então por isso que Davi se apressou, não tem medo, infantaria, homem a homem, tete a tete, no fio da espada. Não teve medo, foi para cima. Ainda derrotou o gigante com uma arma que era exclusiva, que era da habilidade total da tribo de Benjamim. Ou seja, ele derrotou o gigante com uma arma que era pertencente à tribo de Saul. Ou seja, Saul era hábil na funda. Derrotou o gigante, posso dizer assim, com um dom ou com um talento que o rei Saul tinha. O rei Saul tinha ótimos talentos. Ele tinha um talento bom na flecha, no arco e na atiradeira. Deus não escolhe os talentosos, mas escolhe os corajosos. Davi era muito corajoso e usou a funda para mostrar: ei, Saul, você é hábil na funda, olha aqui, ó. Você derrotaria o gigante fácil se você tivesse essa coragem e essa ousadia em defender a honra de Deus. E rodou a tiradeira e a pedra cravou na fronte do gigante. E o gigante caiu por terra e Davi fez o serviço. Conclusão da história: se você tem um dom, se você tem um talento e não usa, Deus vai pegar o seu dom e dar para outro. E ele vai usar com excelência. Ele vai usar na plenitude de poder. E vai conseguir derrubar muitos gigantes. Você entendeu essa palavra? Se você se encontra assim, não está usando o seu dom, não está usando o seu talento, cuidado. Deus pode dar o seu talento, seu dom para outro. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe, se gostou, envia para um amigo, para o outro. Se não gostou, envia para os inimigos. Se inscreve no canal, concorrerá a um relógio folheado a ouro. E eu quero te abençoar em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Fique com Deus e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.